A relação da família Bolsonaro com as monarquias absolutistas fundamentalistas das Arábias, ela tem um aspecto em comum que é uma relação pessoal, né? Que não é uma relação de governos. E isso se aplicou na Arábia Saudita, ao que tudo indica. Temos motivos para acreditar que no Bahrein as coisas são bastante desta ordem. E o Bolsonaro inaugurou uma era de ineditismos da relação do Brasil com este país, no Golfo Pérsico. Primeiro, ele foi o primeiro e único chefe de Estado brasileiro a visitar o Bahrein e foi o presidente que decidiu abrir uma embaixada no reino em novembro de 2021. O rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, hospedou Bolsonaro num hotel todo pomposo, cuja diária custava R$50 mil, e se reuniu a portas fechadas com ele na ocasião da abertura da embaixada. Só presenciaram esse encontro as famílias do rei e a do então presidente Bolsonaro. Isso já começou despertando incômodo na diplomacia brasileira, porque não é uma praxe um rei se reunir com um presidente. Em geral, os encontros são de igual para igual. E o chanceler da época, Carlos França, ficou do lado de fora, olhando para a tela do celular com cara de paisagem. Ou seja, foi um encontro dito pela comitiva de caráter privado entre as famílias. Outra estranheza naquela viagem foi a recepção que a monarquia ofereceu a Michelle Bolsonaro. A então primeira-dama queria passear por Manama, a capital do Bahrein, sem agenda de trabalho. Até aí, ok, não é comum, mas acontece. A diferença é que ela não pediu nenhum apoio do Itamaraty, e sim, diretamente, à monarquia bahrenita, que a levou num carro de luxo para passear no Zouk, que são os mercados árabes. Ela foi justamente no Zouk de joias, acompanhada de uma assessora e um segurança e só. O fato mesmo é que a Michelle ficou bem próxima dos representantes do reino depois disso, passou a frequentar a casa do embaixador do Bahrein em Brasília. A última vez que ela foi à mansão foi no apagar das luzes do governo finalzinho de dezembro, num jantar pomposo que ela foi sozinha, sem o marido e, então, presidente da República. Não é só ela, o Eduardo Bolsonaro também é bastante ligado a um dos filhos do rei, o príncipe Nasser bin Hamad, que não é o herdeiro. O Eduardo foi ao menos 4 vezes ao Bahrein durante o governo do pai. Uma delas foi extraoficialmente. Ele comunicou à Câmara dos Deputados, mas a Câmara dos Deputados omitiu essa viagem numa resposta a um pedido que eu fiz via Lei de Acesso à Informação. Essa viagem não constava lá, mas ele foi em março de 2022, estava no Marrocos com a mulher e a filha, pegou um avião. A convite do príncipe, chegou em Manama no final do dia, jantou com o príncipe e foi embora menos de 24 horas depois. Ele passou mais tempo em trânsito do que em território bahrenita, não postou nada nas redes sociais e dispensou o apoio do Itamaraty. O curioso é que o Eduardo tinha ido ao Bahrein 4 meses antes para inaugurar a embaixada e voltaria 2 meses depois numa missão oficial do governo do pai. É uma frequência bastante inusitada para um país que não tem relevância na balança comercial brasileira e politicamente não se alinha aos princípios republicanos democráticos do Brasil. O Bahrein, ele está em 65 no ranking de importadores do país. Não é decisivo, mas o Brasil sim se tornou decisivo para o Bahrein. É um dos top 3 da lista de importadores do Bahrein. Ficou só atrás da China no ano passado, segundo dados oficiais preliminares. Tudo isso por causa da importação de minério de ferro que o Brasil faz para o Bahrein. Então, assim, o Brasil querer abrir uma embaixada no Bahrein faz sentido para os diplomatas com quem eu conversei. O esquisito é a forma como tudo aconteceu. A abertura da embaixada foi feita às pressas, tão às pressas que não tinha nem lei ainda autorizando o orçamento para mandar um embaixador para o país. Mas o Bolsonaro queria inaugurar logo o posto e mandou um diplomata do 3º escalão da hierarquia do Itamaraty numa missão, em tese temporária, de 6 meses. O diplomata, que foi o Alberto Fonseca, pertencia ao gabinete do ódio do Ernesto Araújo no Itamaraty, enquanto o Ernesto Araújo era o ministro de Relações Exteriores. Ele ganhava salário em dólar, mesmo morando em Brasília, e trabalhava na assessoria ali próxima do Ernesto, mas era, nos cargos formais do Itamaraty, um conselheiro. E os embaixadores nos países, em geral, são ministros de primeira classe ou, às vezes, de segunda classe. Então, eles são 1 ou 2 níveis acima do nível do Alberto Fonseca na carreira do Itamaraty. O Alberto Fonseca foi enviado ao Bahrein nessa missão para abrir a embaixada. Quando o Bolsonaro estava lá na cerimônia, ele pegou o microfone e soltou um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Em seguida, foi promovido a ministro de segunda classe, tinha uma sinalização de que se tornaria embaixador do Brasil no Bahrein e estava tão confiante que ele se apresentava assim para todo mundo e até chegou a assinar documentos oficiais no Bahrein
como embaixador do Brasil. Só que a indicação não aconteceu. O Brasil não chegou a mandar nem o agremã ao Bahrein pedindo aprovação do seu nome. Ele voltou para o Brasil. O governo Bolsonaro abriu uma vaga especialmente para ele como número 4 da embaixada em Lisboa, onde ele está até agora. Mas ele ficou tanto na confiança do bolsonarismo que nessa viagem do Eduardo Bolsonaro, essa viagem secreta ao Bahrein em março de 2022, mandaram interromper as férias do Alberto Fonseca e ele foi até o Bahrein para acompanhar o Eduardo naquelas poucas horas que ele passou em Manama. O Eduardo chegou lá e dispensou o cara, falou que não precisava de nada nem de ninguém, mas ele estava lá em alerta máximo para qualquer coisa que ele demandasse. Só agora, no final de 2022, nos últimos dias do governo, é que o Bolsonaro mandou um nome para ser aprovado pelo Bahrein como embaixador. Esse nome ainda precisa ser sabatinado no Senado. E aí, então, a embaixada que foi aberta em novembro de 2021 vai finalmente ter uma estrutura de embaixada propriamente dita. Qual que é a conclusão de tudo isso? Bom, o Bahrein compra minério de ferro do Brasil, mas não vende muita coisa para o Brasil. A importância que a família real bahrenita dá aos Bolsonaro não é devido à balança comercial, não é devido às relações entre os dois estados. É mais de ordem pessoal do que pública. Ok, que as monarquias absolutistas são assim, mas não tem diamante, nem ouro, nem passagem aérea grátis. Tem algo que interessa ao rei do Bahrein, na família Bolsonaro, que não vem da balança comercial brasileira. Bom, olha, Thaís, você está dando aí um roteiro de investigação quase, né? Uma série de informações que não estavam na praça, chamado furo, e vai ter a sabatina aí para a Embaixada do Bahrein. Seria uma boa ocasião para o Senado começar a investigar essas coisas. Tem muita coisa obscura ou muita coisa clara demais, né? O sujeito fica menos de 24 horas num país, sendo parlamentar, em caráter extraoficial, com uma agenda sabe-se lá o quê. O que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer lá? Exatamente. E essas idas da Michelle, essa ida da Michelle ao mercado de joias, não sei o que lá.